Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Povo de Deus, a paz do Senhor. Glória a Deus. Onde está o povo mais feliz da terra? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Daniel, pela vida desta igreja, de todos os obreiros que fazem a obra do Senhor aqui nesta igreja, nesta cidade. Queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los para lermos a palavra de Deus. No livro dos Salmos, o Salmo de número 33, e versículo de número 12. E vamos direto à palavra de Deus. Ao final, tenho um aviso para dar aos irmãos, mas deixa apenas para o final. Se você achou o texto em Salmo 33, versículo 12, Salmo 33 e 12, diga amém. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Você pode dizer amém? Tome o seu assento e vamos meditar na palavra de Deus. Esse congresso tem esse versículo como base de raciocínio para todas as reuniões que nós teremos de hoje até sábado. Me foi proposto em contato telefônico que nós falássemos na noite deste dia sobre bem-aventurada a família cujo Deus é o Senhor. Congresso de oração, nós iremos tratar hoje alguma coisa sobre oração na família, mas não será a tônica da nossa fala. Nós vamos falar sobre a bem-aventurança da família cujo Deus é o Senhor. Amanhã, quando falarmos sobre a bem-aventurada a igreja cujo Deus é o Senhor, aí nós estaremos de forma mais aguda, tratando sobre a oração na vida da igreja, que consequentemente estará falando sobre a sua vida de oração e também a sua família envolvida na oração. O texto sagrado que nós lemos, inicialmente o versículo 12, falando sobre bem-aventurada a nação, feliz a nação, muito feliz a nação. Essa palavra nação aqui se refere aos herdeiros, ou à herança, a herança ou os descendentes de Abraão. E o texto que é usado, a palavra do original, ela traz a ideia de um enxame de abelhas. Imagine o que é um enxame, dá até uma agonia de ver, olhar para um enxame, né? Aquele fervilhado de muitas abelhas, aquele negócio tremendo, chega, embaraça a sua visão, é um enxame. A expressão nação aqui é como que um povo muito populoso. Então essa é a ideia de nação, quer dizer, os descendentes de Abraão que são como uma verdadeira enxame. E é usada essa palavra no hebraico propositadamente, justamente para mostrar que nela, na nação de Israel, se cumpriu uma profecia que o Senhor Deus fez a Abraão, quando ele disse, olha, o povo será incontável. Já resolveu contar um enxame? Não dá para contar um enxame, né? Mas agora vamos ao tema desta noite propriamente. Bem-aventurada a família. Uma família que deseja ter Deus como Senhor. Que tipo de família é essa? Será que a sua família ela está enquadrada dentro dessa realidade? Vamos descobrir nesta noite. Inicialmente eu quero dizer que uma família bem-aventurada, uma família que quer Deus como Senhor dela, que tem Deus como Senhor dela, é uma família que prepara um ambiente para a presença de Deus. Deus, ele gosta de se fazer presente. Deus não é um Deus ausente. Deus não é um Deus que se resguarda, que se esconde, que se coloca à parte, que se omite. Deus gosta de se apresentar. E todas as vezes que Deus se colocar ausente numa situação, não é porque ele esteja se esquivando dela, mas ele quer provocar uma busca de sua parte. Todas as vezes que você encontrou no cenário Deus se omitindo, não era porque ele estava se excusando da situação, que ele estava se colocando à parte dela, mas ele estava se colocando de lado a fim de que as pessoas despertassem para a necessidade dele e ele fosse buscado. A família precisa entender que não existe como ser feliz no próprio termo de família, no significado e na proposta de Deus para a família, sem presença de Deus. Quem criou a família foi Deus. Quem idealizou a família foi Deus.
Uma família longe da presença de Deus, ela não é família feliz. Ela é família meada, ela é família que não dá um terço da essência da sua proposta. É uma família que não completa a proposta para a qual ela foi criada. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, ou pelo menos colocar diante de mim, da minha vida, da minha família, é que a minha família, a minha casa, o meu ambiente de lar, a composição dos membros da minha família precisam criar um ambiente para a presença de Deus. Eu estive pensando esse dia, durante isso que eu estou falando agora, essa primeira frase, e me lembrei de Abraão e me lembrei de Ló. E refletindo sobre aqueles dois, eu posso lhe apresentar uma cena que ao mesmo tempo é interessante e é também deprimente. A Bíblia diz que o Senhor Deus se dirige a Abraão, dizendo: olha, Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque a sua maldade subiu até mim. Eles têm pecado contra mim, eles têm dado as costas para mim, a sua maldade chegou à minha presença. Mas é muito importante dizer para os irmãos que a maneira como Deus se apresentou para falar isso foi mediante uma visita de 3 anjos. Se você está se lembrando do texto, diz que vinham lá 3 anjos. E assim na aparência mesmo de homem, porque algumas vezes a visão de anjo, ela se apresenta como, por exemplo, os serafins. A Isaías eram seres que tinham aparência de fogo, que tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rochos. Mas a ocasião que anjo se apresenta em forma de animal. A visão de João na ilha de Patmos, ele viu querubins que tinham aparência, não era igual, mas era a aparência, a semelhança de animais como leão, a semelhança de um boi, a semelhança de uma águia voando e da face de um homem. Mas agora os anjos que se apresentam a Abraão, eles têm todo o aspecto de um homem. É tanto que Abraão, ele se empolga e querendo servir, porque ele era hospitaleiro, mandou que eles aguardassem para ele preparar uma refeição para eles. Aqueles anjos que ali estavam, eles não tinham necessidade de comer, mas aceitaram porque aquilo foi uma oferta dada a Deus. Tudo que Abraão fazia, fazia para a glória de Deus. Tudo que Abraão fazia, fazia para a glorificação de Deus. Os seus atos eram para a glória de Deus. E quando ele oferece aquela refeição, é para isso. Eram 3 anjos. E um anjo se reportava ele dizendo: eu vim aqui para te comunicar, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão, que tinha negócio com Deus, pacto com Deus, que tinha uma proximidade com Deus, ele começa a interceder lá por Sodoma e Gomorra, porque lá estava o seu sobrinho Ló. Um moço que havia sido um tanto desleal com ele, um tanto ambicioso, demonstrando ganância. No momento que os pastores de Ló e Abraão começaram a discutir, não se entenderam mais, Abraão disse: olha, não é bom a gente ficar desse jeito, eu quero preservar a amizade, eu quero que a gente continue amigo, você é meu sobrinho, lhe quero bem. Faz o seguinte, escolhe um lado e eu vou para o outro. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Ló ambiciosamente, se eu vou escolher essa área aqui que parece mesmo o jardim do Senhor. A Bíblia diz que antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas, apresentava-se como o jardim do Éden. E ele foi lá, olhou e disse: eu quero ir para essa direção, e foi naquela direção. Lá, Ló teve uma convivência entre um povo mundano, perdido, devasso, e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas o fato é que Abraão tomou conhecimento de onde Ló estava. Abraão, uma certa vez, lutou por Ló quando soube que ele havia sido entrado numa guerra, e ele entrou para lutar por ele. Mas agora sabia que o lugar onde ele estava seria destruído. Ele disse: Senhor, se lá na cidade tiver 50 justos, o Senhor destrói? Se eu não vou destruir. Se tiver 40, não destruo. E se tiver 30, eu não destruo. Senhor, não se aborreça não, mas se tiver 20, o Senhor ainda deixa escapar? Assim, olha, se tiver 10, eu ainda não destruo. Deus estava garantindo que se tivesse 10, ele não destruiria o povo. Abraão ficou animado, mas Abraão sabia que ali não tinha 10 pessoas. O fato, irmãos, é que após comer o sacrifício, a refeição que foi preparada para aqueles anjos, desceram os anjos para a casa de Ló, para Sodoma e Gomorra. Eu não sei se você está prestando atenção, se você se lembra do texto, mas na casa de Abraão foram quantos? Olha a dica, hein? Uma dica dessa até eu respondia. Você sabe dizer quantos chegaram na casa de Ló? 2. E por que será que o terceiro anjo não foi? Apenas 2 anjos desceram até Sodoma e Gomorra. Eram os anjos da destruição. O anjo que representava a presença de Deus era o anjo que comunicou-se com Abraão. Era o anjo que não desceu até a casa de Ló. Talvez você não tenha tentado ainda, mas no capítulo 19 do livro de Gênesis, quando os anjos chegaram à cidade de Sodoma e Gomorra, encontraram logo Ló. Você se lembra onde é que Ló estava?
Ele estava à porta da cidade. É provável que talvez isso não lhe diga nada, mas a porta da cidade era o local onde normalmente aconteciam as negociações. No caso de Sodoma, tudo quanto era trambique, tramóia, se conhece a palavra, isso é coisa lá no Nordeste. Eu vou usar aqui o meu dicionário de potiguês. Não é português, é potiguês, que são os potiguares, né? Para lhe traduzir, todo tipo de negociação ilícita se fazia na porta da cidade. As relações homossexuais, está até difícil falar sobre isso esses dias, mas eu estou com a vontade de evangelizar na cadeia, então pode me prender e levar. As relações homossexuais aconteciam ali. Os casamentos homossexuais aconteciam ali. E todo tipo de coisa que agride a santidade de Deus aconteceu na porta da cidade. Irmãos, naquela época não tinha TV a cabo, não tinha rede de TV, não tinha nada para representar, para Ló ficar assistindo em casa. Ele ia assistir a novela da pornografia, o filme de violência e outras coisas mais, sabe onde? Na porta da cidade. Era o ambiente que Ló ficava assistindo, e a Bíblia ainda chama Ló de justo Ló. Mas não pense que é por causa das suas práticas. Ló foi chamado de justo porque ele foi intercedido. Abraão intercedia por Ló. E justificou a Ló na sua intercessão. E Deus deu livramento a Ló. Mas Ló já estava terrivelmente influenciado pela maligna cidade de Sodoma e pela terrível cidade de Gomorra. Ele estava na porta da cidade, ficava muito satisfeito, à vontade. Sabe, irmãos, uma vez eu ouvi uma história que um pastor, ele autorizou que se fizesse uma apresentação na igreja. E essa apresentação surtiu um comentário terrível contra a direção da igreja. Ele autorizou que os jovens fizessem, de uma hora para outra, assim, no meio do culto. Agora vamos ouvir uma apresentação. E os jovens entraram, irmãos. 2 jovens entraram num bufete, a coisa mais feia do mundo, um dando murro na cara do outro, mas bateram com força. A representação era tão real que um arrancou sangue da cara do outro do murro que deu. Aí, que negócio é esse? Isso aí não era tudo. De repente subiu no púlpito 2 jovens de biquíni. Olha como você escandalizou. E começaram e tal, e daqui a pouco uma se agarrou com a outra como se fosse beijar. E daqui a pouco do outro lado entrou mais um com a cachaça. E enfiou a cachaça na boca, e a coisa mais triste do mundo é isso, assim, se já está demais. Teve alguém que se levantou e disse, o que é que está acontecendo aqui? O negócio passou dos limites. E o pastor se levantou, pegou o microfone e disse, vocês estão escandalizados com isso? Isso não passa da religiosidade de vocês, que durante o culto gostam que seja um ambiente muito sacro, muito legal, reverente, os irmãos aqui de paletó e gravata, falando de forma assim bem moderada, fala, os hinos bem ensaiados, cantados. Mas quando você chega na sala da sua casa, você liga a sua TV para ver luta. Aí você liga na sua TV para assistir bufetada até arrancar o sangue da cara do outro. Depois você passa os canais e fica assistindo lá os seus programas de domingo à tarde, outras, porcarias, que é coisa de lixo mesmo, coisa de porco mesmo. E fica até a entrada da noite, da madrugada, assistindo o que não deve, filmes e tantas outras coisas. Engraçado, lá você não se escandaliza. Enquanto que a Bíblia manda você entrar no quarto para orar, você entra no quarto para pecar. Então nós encontramos aqui, irmãos, um homem que pôde receber o terceiro anjo. Eu posso chamar de primeiro, a ordem não interessa. Mas o anjo que foi até a casa de Abraão e conversou com ele não pôde descer até a casa de Ló. Não havia ambiente na casa de Ló. E eu pergunto, na sua casa tem ambiente para a presença do anjo do Senhor? E nós insistimos em não, porque lá em casa também a gente ora. Ora o quê? A oração, irmãos, observando a palavra de Deus, a oração tem vários tipos. A Bíblia fala sobre súplica, é aquela oração de quebrantamento que você está angustiado por alguma coisa e sentindo que não tem direitos diante de Deus, apenas suplica. Tem a oração de petição, que é aquela que você endereça a Deus pedindo alguma coisa, querendo alguma coisa. Tem ações de graça, você está cheio daquilo que você gostaria de ter, aí você começa a agradecer. Mas a Bíblia diz que é em tudo dá graça, não é somente quando tem aquilo que gostaria de ter. Aí a Bíblia também fala sobre intercessão, quando você se coloca no lugar do outro em favor de alguém, quando você se coloca diante de Deus em favor de alguém. Literalmente é se colocar no lugar do outro. A Bíblia também fala sobre adoração. E essa daí a gente aprende bem direitinho com os anjos. Mas, irmãos amados, a oração de intercessão não tem sido mais frequente nas nossas vidas, porque para interceder, amanhã eu vou falar sobre isso mais detalhadamente, é um preço muito alto. É sentir a dor do outro. Se vai orar pelo enfermo, tem que sentir a dor dele.
Se vai orar por aquele que está em pecado, tem que sentir as misérias do outro. Se vai adorar a Deus, precisa ser dentro de um padrão. E só tem um padrão para você adorar a Deus. Sabe qual é? Na beleza da sua santidade. Aí o que é que as pessoas fazem? Entram no caminho da oração da petição. Faz uma lista, faz a leitura, diz: Deus, me abençoe nisso, e não falte isso. E também não se esqueça de... Já me esquecendo, deixa eu anotar aqui também. E isso também, Senhor, e olhe isso, me dê isso. E todas as coisas que nós pedimos na oração da petição, na maioria das vezes, quase todas as coisas, na maioria mesmo, esmagadora, é para mim ou para alguém ligado a mim. Já anotou? Então eu preciso lhe dizer e lhe alertar que esse tipo de oração não faz diferença quanto à sua comunhão com Deus. Aqueles que entram no caminho apenas, no caminho do pede e recebe, do bate se abre e do busca e acha, esse aí não é o caminho da intimidade com Deus. O caminho da intimidade com Deus são dois. Aliás, vou acrescentar o terceiro. É ação de graças, porque você quebranta diante de Deus seu coração para agradecer por aquilo que Deus faz e por aquilo que Deus deixa de fazer. É quando você busca intimidade com Deus, quando você intercede por outro, porque você está pagando um preço que não é seu. Só quem ama e só quem quer permanecer diante de Deus é quem intercede. E em terceiro lugar, essa é mais profunda, e essa nos leva a maior intimidade diante do trono de Deus, e atrai a presença de Deus, que revela alegria e gozo e poder e glória, é a adoração. Mas dificilmente as pessoas fazem isso, entram apenas no caminho da petição. E esse tipo de oração é importante? É, mas a petição existe para momentos de situações difíceis apenas. A sua conduta espiritual, a sua disciplina de oração não pode se restringir apenas à petição. E muitas famílias e famílias estão atrapalhadas e suas casas não têm mais a presença de Deus. E tudo anda destroçado porque não há lugar para Deus dentro da sua casa. É difícil dizer isso, não é? O problema, irmãos, é que esses assuntos, como o da temática da oração, é para se falar menos e fazer mais. Eu estou falando de um assunto que nós devemos praticá-lo em vez de falar para os irmãos. Eu estou falando de algo que é desafiador. Porque falar de oração é mais fácil que orar. Cantar sobre oração é mais fácil do que orar. Declamar sobre oração é mais fácil do que orar. Buscar a Deus e atrair a presença de Deus é o que todas as famílias precisam. E você está na condição de receber um anjo como Abraão? Ou apenas os anjos que visitarão a sua casa será para executar uma vontade de Deus, no caso de punição? A família que teme a Deus, a família ela deseja ter Deus como Senhor, é uma família que teme ao Senhor. Porque a palavra Senhor aqui, irmãos, é aquele que está sobre. É Jeová, é o que domina. A expressão do texto, do versículo 12 do capítulo do Salmo 33, é: bem-aventurado, no caso aqui, adaptando, parafraseando, família, cujo Deus é o Senhor. A palavra Deus lá, no original, é Elohim. E Senhor é Jeová. Quer dizer, aquele que você tem por divindade, como seu guia, como o seu Deus, como o seu superior, Jeová. E quem é Jeová? Jeová sabe quem é? Criador dos céus e da terra, formador da nação de Israel, Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos deu a salvação, pagou o preço da herança, da punição que nos era imputada, a injustiça, Jesus pagou, e quem enviou foi Deus. Bem, eu não estou falando de qualquer divindade. Eu não estou falando de deuses que se penduram em paredes ou em pescoço. Eu não estou falando de um Deus que não reclama o pecado. Eu não estou falando de alguém que tem olho, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, que tem mão, mas não apalpa, que tem pé e não anda. Eu estou falando de Jeová, que fala e o coração da gente arde. Que os seus olhos contemplam toda a terra, e os seus olhos são como chamas de fogo que penetra até o seu coração profundo e escondido, ele vê. Eu estou falando de Jeová, que tem ouvidos que se abrem e que se inclinam para ouvir a sua oração, de mãos que se estendem para lhe abençoar e pés que se apressam para lhe socorrer. Este é o Deus da sua família? Pois o Deus, Jeová, ele vê, ele reclama o pecado e ele exige exclusividade. Se você teme a outros, a sua família não pode ser chamada de bem-aventurada.
Nós precisamos de criar um altar para Deus na nossa casa. A terceira coisa que eu tenho a dizer de uma família cujo Deus é o Senhor é que é uma família que tem um altar para Deus. Que o seu altar é para Deus. Você se lembra de Jacó? A Bíblia diz que Jacó, filho de Isaac, teve experiências com Deus que, na marra, reencaminhou a sua vida. Sob força. E a situação que ele se envolveu foi pelo seu próprio erro e pecado. Ele mentiu, foi conivente com sua mãe. E a falta de temor de Jacó, irmão, era tão grande. Lá no Nordeste era tão pouca vergonha. Que quando a mãe dele diz assim: rapaz, vamos fazer o seguinte, você veste aqui a roupa do seu irmão, você coloca o pelo no pescoço, cobre as mãos, tal, e vai se passar pelo seu irmão. Quando seu pai perguntar: é Esaú? Você diz: sou eu. Aí, mas mamãe, me diga uma coisa, e se papai descobrir? A preocupação de Jacó não era se pecava ou não pecava contra Deus. Era se papai descobria ou não. Mas aí Deus deixou ele passar. Vai, engana aí. Quando Isaac perguntou: quem é que está falando? Ele disse: quem é seu nome, né? Como é seu nome? Ele disse: Esaú. Não foi? Bonito, né? Deus só olhando, bonito para sua cara, muito bonito mesmo. Deixa passar. Se passou, recebeu bênção, vai lá, orvalho, gordura, bênção, vamos embora. Lá na frente, passa-se o tempo. Ele, no meio do caminho, vê que o negócio é difícil, bota uma pedra para escorar, dorme, sonha. Deus se manifesta a ele: olha, te abandonei não, tu és ruim, mas eu não te abandonei. Senhor, se tu fores comigo, me levar, me trazer, olha, eu vou ser teu servo, tu vai ser o meu Deus, o meu Deus. Ele estava assumindo erguer diante de Deus um altar. O meu coração será teu em adoração. E tem uma coisa: eu demonstrarei a minha fidelidade dando de tudo o dízimo. Vamos embora. Vai para lá, é humilhado, trabalha sem salário, se apaixona pela filha de Labão, trabalha 7 anos, é enganado. Está vendo o que é que a pessoa ganha? Aí pai depois: não, mas eu recebi a mulher errada. Mas eu quero ela é Raquelzinha. Então trabalha mais 7. 14 anos trabalhando, irmão, pela mesma mulher. Depois mais uns 6 e 7 anos ele já constituiu um rebanho maior do que o do sogro. Camarada esperto. Bem, o fato é que chega um momento que Deus diz: está na hora de voltar para casa. Tá. E no caminho de volta, Deus tem um encontro com Jacó. E esse encontro que Deus tem com Jacó é muito lindo. Porque Deus já tinha marcado a vida dele lá em Betel. Não é verdade? Hein? Esse lugar é a casa de Deus, é a porta do céu. O Senhor está aqui, é muito terrível, eu não sabia. Se lembra? Lá o lugar da pedra, que ele teve o sonho, anjos subindo, anjos descendo, tá, tudo bem. O lugar que ele fez um acordo com Deus, ele fez uma aliança com Deus ali. Betel, lugar de aliança. Ergueu uma coluna, ungiu a coluna de Betel, não é assim? Um altar diante de Deus. Quando ele está no caminho da volta, ele tem um encontro com Deus, lá no Val de Jaboque. E no Val de Jaboque, ele se abraça com um anjo, e anjo para lá, anjo para colar, pega, não pega, solta, agarra, vai, aquela confusão toda. Aí ele, no final das contas, que Deus fez a mesma pergunta que Isaac fez, se lembra? Qual foi? Como é seu nome? Quando Isaac perguntou como é seu nome, ele disse: Esaú. Continuou sendo Jacó. Agora foi Deus que diz: diga seu nome. Hoje à noite Deus está perguntando quem você é. Diga seu nome. Jacó. Disse que é Jacó, vai deixar de ser Jacó. Vou te transformar hoje em Israel. Deus confirma então e finaliza o tratamento prioritário no coração de Jacó. Jacó se torna de fato um adorador a Deus. Ele vem embora de lá para cá. Só que Raquelzinha, idólatra. Leia já havia aprendido, segundo as experiências de Jacó, a orar a Deus. Mas os filhos de Leia, os filhos de Raquel, os filhos de Zilpa e os filhos de Bila, pense nos camarada tranqueira. Entende o que é isso? Tribuloso. Ruinzinho na linguagem lá de nós de correr água. Precisa do dicionário de potiguês mesmo, né, pastor? Irmão, pense nos peças raras. Olha, para arrumar briga, confusão, não tinha melhor para puxar a espada, a faca, da peixeirada, era uma desgraça. O menino era um pavio curto, aliás, eles não tinham pavio. Meu Deus. Passaram por Siquém.
Tá certo, irmão. Estupraram a menina lá, possuíram a garota, a filha, né? Diná. Foram lá, arrumaram uma trama. Não, porque vamos fazer acordo, bora todo mundo se circuncidar. Um adulto se circuncidando e um adoeceu. É febre, é não sei o quê. Rasgou todo mundo no fio da espada. Sujaram as suas vestes de sangue, saíram de lá para cá. Jacó disse, vamos embora daqui, porque se as nações vizinhas tomarem conhecimento disso, eles vão nos estraçalhar. Vamos embora. Aí Deus disse assim, Jacó, oi. Jacó, eu tenho uma missão para você. Porque até então, o único da família de Jacó que conhecia Deus era Jacó. Jacó, eu quero que você volte a Betel. E edifique ali um altar. Aleluia. Como é, Deus? Volte a Betel. Antes ele passou em Betel sozinho. Mas agora ele estava com a... Aleluia. Volte lá. Sua família precisa de uma experiência na minha presença. E ele volta a Betel, chega em Betel, olha para a família e diz, nós vamos erguer um altar a Deus. Bora, menino, cada qual pega uma pedra. Não. Segundo a orientação que eu tenho da parte de Deus, vocês precisam fazer 3 coisas antes de erguermos um altar a Deus. Anote aí, pelo amor de Deus. Primeira coisa, eu quero que vocês lavem as suas vestes. Eu quero que vocês se purifiquem. Se você não sabe onde é que está isso, abre a sua Bíblia em Gênesis 35. Versículo 2. E eu quero que vocês tirem os ídolos do meio de vocês. Quem quer erguer altar a Deus, precisa quebrar os outros altares. Se você ainda tem ídolos na sua família, e você quer que sua família seja de fato bem-aventurada, vamos ter que quebrar esses ídolos. Pastor, o senhor está errando de público, o senhor está pregando aqui para a gente idólatra não, o pessoal das imagens de cultura, a gente não tem mais isso não. Nós temos criado os nossos ídolos. Vivemos uma época de tietagem evangélica. É fã-clube, demônio afora, irmão, que é da pior qualidade. Eu estava lá em Natal, vindo inclusive aqui para Brasília para pregar no evento, quando entrou no mesmo avião vindo de lá para cá, que daqui ele ia pegar uma conexão, não sei para onde, um dito cujo, que tinha acabado de fazer um show numa cidade vizinha Natal, e eu soube quando cheguei aqui, o irmão mandou uma mensagem, pastor, no show de ontem à noite, fulano de tal, eu digo, eu sei quem é, veio no mesmo avião que eu, foi? Ah, sim, a primeira coisa que ele fez quando subiu no palco, ele disse, cadê as piriguetes de Jesus? Você está achando ruim? Ruim foi ver um monte de irmã correr para frente dizendo, Aí depois queremos bem-aventurança no lar. Estamos cheios de ídolos. Precisamos tirar os ídolos, quebrar os ídolos. Irmãos, se nós fôssemos... Isso aqui é uma ilustração. Se nós fôssemos uma civilização extinta e viesse outra procurando saber informações de nós e procurasse nos nossos arquivos, sei lá, fotos e outras coisas mais, sabe o que eles iriam descobrir? Que nós tínhamos uns ídolos desse tamanho, que andava com ele na mão. Iriam descobrir que nós adorávamos um objeto que fica pendurado lá na parede da sua sala, que você come olhando para ele. Iríamos descobrir que nós adoramos carros, adoramos telefones, adoramos celulares, compramos as coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para nos mostrar para quem não nos conhece. Você já fez cálculo quanto tempo por dia você fica diante do Facebook? Fazendo besteira, começando tolice? A Bíblia diz, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se essas coisas têm valor para você, você serve a ela e gasta tempo com elas. Agora compara quanto tempo você consegue ficar de joelhos orando. Você já fez cálculo quanto tempo por semana você gasta assistindo futebol, seu time do coração? E quanto tempo você gasta com o aprofundamento, estou falando da leitura não. O aprofundamento do conhecimento das Sagradas Escrituras. Conversa-se uma história de um pai, chegou em casa e encontrou o carro arranhado,
Ele deu tanta palmada nas mãos do filho, que as mãos dele necrosou, ficaram pretas, foi levado ao hospital às pressas, não teve mais jeito, teve que amputar as mãos do filho. Quando o filho acordou da anestesia, disse: papai, devolva a minha mão que eu não risco mais seu carro não. E o pai se suicidou. Porque aquele carro para ele era um ídolo. Por favor, meu querido irmão, você quer ser chamado de família bem-aventurada, onde habita a presença de Deus, onde o Senhor reina, quebre os ídolos da sua casa. Lave as suas vestes, purifique-se na presença de Deus, tire toda a mancha de sangue do pecado, mancha da carne. E erga um altar na presença do Senhor. Precisamos desinstalar as molas dos nossos joelhos. Que é isso, pastor? É um feixe de mola que anda instalado no joelho dos irmãos, que bate no chão e levanta na mesma hora. É uma mola boa, um amortecedor, bateu, levanta. Uma hora de novela é tão fácil de assistir. 2 horas de filme é tão fácil de assistir. 1 hora com a boca no pó é tão difícil. Realmente, quem está na carne não pode agradar a Deus. Você não pode ter prazer de derramar a sua alma perante o Senhor. Mas eu estou nesta noite lhe desafiando a quebrar os altares dos deuses estranhos, para que você possa erguer um altar na presença de Deus e gastar tempo com Ele. Uma família bem-aventurada vive em torno da palavra de Deus. Nós vamos começar a terminar. Nós temos que ter acessibilidade com os horários dos irmãos voltarem. De fato, amanhã nós vamos continuar. Mas observe, por favor, pelo menos esse término. Em torno da palavra de Deus precisamos de gastar tempo. Deus falou ao povo de Israel através de Moisés: ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus e um único Senhor. E diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 7:4. A orientação que vem depois desse versículo é Deus justamente mostrando que para que se cumprisse essa palavra de coração ligado a Deus, se fazia necessário que eles tratassem a palavra entre os filhos, uma ordem familiar, que nos membros da família fosse cultivada a palavra de Deus. E o versículo a seguir diz assim: e não deixem de ensiná-las, os ensinamentos, as ordens, as palavras do Senhor, ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Ensinem a amarem essas leis e coloquem amarradas nos braços, na testa, para que não se esqueçam. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos portões. A nova tradução na linguagem de hoje que mostra essas mesmas expressões que eu usei agora. Mas observe bem uma coisa: se Deus estava dizendo que eles gastassem tempo com o filho, lendo a palavra, falando a palavra, e tem uma tradução que diz inculcando a palavra. Você sabe o que é inculcar? É botar dentro da cuca. É mais ou menos o seguinte: eu pego você aqui e com um machado abro a sua cabeça, boto a Bíblia dentro e costuro rapidinho. Deus espera que nós, no ambiente familiar, conversemos a palavra de Deus. Irmãos, eu tenho uma estratégia própria de compartilhar as escrituras com os meus filhos. Nós regularmente nos sentamos para conversar as coisas de Deus. Mas existe uma coisa que eu não abro mão. Todos os dias. Somente quando eu estou em viagem, na segunda e na sexta, que são os dias mais difíceis, é que eu abro mão disso. Mas os demais dias da semana, eu vou buscar e vou deixar os meus filhos na escola. E no caminho, bendito trânsito que aqui não deve faltar. Se identificou? Aquele trânsito terrível que o povo sai amaldiçoando o povo, eu digo: é aqui que a gente vai aprofundar. E o culto de ontem, meu filho, tu se lembra daquela palavra? Sei, papai. E aquilo aí começa a instigar, e a gente conversa as escrituras. E vamos destrinchando a pregação da noite anterior. E quando não é um dia que sucede um culto, a gente puxa um texto da Bíblia e sai escavacando. Você sabe o que acontece? Os meninos, quando chegam em casa, vão conferir a Bíblia. Eu tenho um com 7, outro com 17. O de 7 aprendeu a ler na Bíblia. O 17 lê a Bíblia todo dia, mais que um bocado de gente que usa microfone. Sabe qual é o resultado? A minha esposa, ela é também pregadora da palavra, ensinadora das escrituras. Quando eu solto eles do lado de cá, ela pega do lado de lá. E sem opressão. Francamente, conversando, tirando dúvida, fazendo questionamento. Eles vêm de lá para cá com cada uma, irmão, chega a dar um suor.
Você sabe qual é o resultado? Estava pregando uns meses passados na cidade de Colombo, vizinho a Curitiba. Quando eu terminei de pregar, aí o telefone tocou, era o número da minha esposa. Eu digo, oi, minha filha. Aí era o pequeno, disse assim, não é sua filha não, é seu filho. Eu digo, tá aí, papai. Eu chamei ele de papai. Aí, papai, como é que vai? Eu digo, pai, estou te ligando para dizer que hoje à noite eu preguei. Eu digo, glória a Jesus, rapaz, mas tu pregasse o quê? Eu preguei, papai, sobre o nascimento de Jesus. Se lembra aquela conversa da semana passada? Irmão, o menino trouxe uma mensagem mesmo. E começou a dizer tudo que tinha falado. E eu me empolgando lá. Jesus, eu te dou glória, Jesus. Ah, meu Deus, que é resultado de conversas com a palavra. E ele foi falando. Eu digo, ele falou um negócio que eu não tinha tentado ainda não. Isso vai caber numa mensagem minha. Daqui a pouco, ele disse assim, pois é, pai. Aqui em casa agora é assim. Eu sou pregador. Meu irmão é pregador. Mamãe é pregadora. E até o senhor é pregador. Ei, irmão, eu fiquei lá no final da fila. Sob dúvida. Eu digo aí, Jesus, sobrei. Eu preciso lhe dizer, meu querido irmão, que seus filhos acompanharão o seu ritmo. Se você não pega no livro, eles não apanharão o livro. Se você não abre o livro, eles não abrirão o livro. Se você não lê o livro, eles não lerão o livro. Deus está lhe chamando a erguer um altar na sua casa. A manobrar a palavra de Deus. Bote versículo lá na mochila dele. Bote versículo na porta da sua casa. Procura citar a palavra de Deus na hora da refeição. Faz alguma coisa. Vai conversando com ele alguma coisa, mete um versículo no meio e ele vai se enchendo de palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos amados, chegou o tempo de nós fazermos a diferença. Você quer uma família bem-aventurada? Você deseja ter uma família bem-aventurada? Houve um homem que foi conhecido como um exemplo de adoração. O maior rei de Israel, segundo tudo aquilo que se comenta. Se quiser falar de um rei de Israel destacado, você já sabe o nome dele. Ele é da descendência, Jesus é da descendência dele. E se você quiser falar de um homem do coração quebrantado, você já sabe o nome. Um homem segundo o coração de Deus, você já sabe o nome dele, é o mesminho. Se você quiser falar de um homem que tinha composição, inspiração para compor salmo e hino, era ele. Como é o nome dele? Era ele. Mas esse camarada descuidou de sua família. Jacó foi exigido de Deus, ele tinha negócio com Deus, mas agora chegou a vez de você levar a sua família. Davi não conversava com os filhos. Aconteceu um desastre na casa dele. Amnon enganou a sua filha Tamar, a sua irmã no caso Tamar. Tem alguém que toca esse instrumento aí? Seja inspirado em nome de Jesus? Qualquer um deles. Até bateria eu aceito. E diz a Bíblia, irmãos, que Amnon estuprou Tamar, irmã de pai e mãe de Absalão. Davi nunca chamou aquela moça para ser consolada. Davi nunca repreendeu Amnon pelo pecado que cometeu. Absalão ficou revoltado, apanhou a irmã, levou para dentro de casa e ela ficou com ele durante 3 anos. Depois de 3 anos, sem Davi fazer nenhum contato, nem ligar, nem mandar chamar, ele se revoltou e foi para a casa do seu avô, pai da sua mãe. Lá o velho deve ter enchido a paciência do Absalão contra Davi. Mas Absalão ainda assim tinha esperança de ter uma reconciliação com o pai. Veio morar mais perto. Passou ali mais 2 anos e nunca foi chamado pelo pai. Não havia comunicação em casa. Não havia diálogo. Davi não tinha prestação de conta com os filhos. Davi não tinha consolação com os filhos. Criou filho como Deus criou batata. E para completar a situação, chega um momento que Absalão manda um recado por Joabe, capitão do exército. Diga, papai, que é melhor morrer do que continuar vivo assim, sem comunicação com ele. Manda chamar o garoto. Davi olhou para o filho e não disse uma palavra. E achou que dar um beijo no rosto do filho resolvia tudo. Meu querido irmão, seu filho quer ouvir sua voz. Davi tinha contato com Deus, mas nunca conseguiu transmitir isso para Amnon. Nunca conseguiu transmitir isso para Absalão. E aquele monstro no qual se tornou Absalão era fruto da falta de criação, de comunicação dentro do lar, mal feita por Davi.
Eu sei que você é uma bênção, as pessoas lhe elogiam. Fulano prega, fulano canta, fulano coopera, fulano é destemido, fulano trabalha na igreja, fulano dá de tudo de si, fulano não se nega, fulano é um verdadeiro obreiro, é dedicado, fulana é tudo na vida, é uma mulher dessa, um homem desse não pode faltar na obra de Deus. Parabéns para você. E do que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua família? O 8º pregoeiro da justiça foi Noé. O mundo se perdeu de sua época, mas ele levou a família para dentro da arca. Eu quero nesta noite lhe desafiar a entrar pelo caminho da busca da presença de Deus, de atrair a presença de Deus pelo seu lar, de pôr para fora toda a imundície, de fazer uma limpeza em casa, não no decreto, não na braveza, não no peito e na raça, mas pelo Espírito de Deus. Chamar os seus filhos para orar, para buscar ao Senhor. Ninguém manda outro orar. Tem uma história engraçada que diz que uma mãe, quando viu os meninos brigando, pegava os garotos pela orelha, torcia assim, dizia: vá orar. E os bichinhos iam para o canto da parede orar. Era o castigo, quando brigava era ir orar. O papagaio velho, irmão, viu aquela cena. Outro dia viu uns pintos brigando lá em arara. Ele pulou do pauzinho dele onde ele estava, pegou o bico. Vai orar! Mandar ir orar até o papagaio velho manda. Está ouvindo? Mandar orar até o papagaio velho manda. Você quer que seus filhos orem? Ore com eles. Eu quero lhe chamar a atenção hoje. Se Deus falou com você nesta noite, você vai se levantar agora e vai sair do seu lugar. E vem aqui à frente dizer: pastor, eu quero que meu lar seja bem-aventurado. Eu quero atrair a presença de Deus para o meu lar. Eu quero edificar um altar na minha casa. Eu quero que minha casa seja uma casa de bênção. Eu quero compartilhar a palavra com eles. Eu quero conversar com os meus filhos. Eu quero gastar tempo na presença de Deus. Fiquemos todos em pé, por favor, em nome de Jesus. Se você deseja esta oração, saia do seu lugar e venha até aqui agora, em nome de Jesus. Há um hino muito lindo, que se alguém souber e puder aqui me acompanhar para cantar, venha por favor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Quem canta? Verdadeiro e fiel. Vamos lá? É com vocês, bora. Minha casa será uma casa de bênção. Casa de bênção, é a sua casa, é a minha casa. Eu cantando não dá certo, né? Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos. Nela estarão reunidos adoradores. Quem são? Serão todos nós, vocês, eu e você. Que só exaltam a Deus, verdadeiro e fiel. Oh, glória a Deus. Minha casa será reconhecida. Oh, meu Deus, a minha casa precisa ser reconhecida Como um lugar de milagres. um lugar de milagres e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar. Sim. Onde o Espírito Santo opera. Onde há prosperidade, amor e vida. Levante sua mão e diga assim: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. um lugar de harmonia. Faça do meu coração, faça do meu coração tua casa todo dia. Tua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar.
seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Ó, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais poderá viver sem ti. Feche os seus olhos e ore comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, oramos agora. Senhor, eu tenho falado a tua palavra, os teus filhos têm ouvido a tua palavra. Eu sei, Senhor, que o teu Espírito falou a cada um conforme a sua própria vontade. O que falou para um, falou diferente para outro, de maneira que a tua palavra foi distribuída e os teus filhos comeram aquilo que precisava, cada um deles precisava. Agora, Senhor, eu sei que o teu Espírito fez uma obra. Senhor, eu quero suplicar que o Senhor opere em cada coração, para que possamos assumir diante de ti, Senhor, o compromisso de colocarmos as nossas vidas diante de ti para te agradar. Que haja um ambiente favorável nas nossas casas para a habitação da presença do Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a quebrar, a tomar a decisão de quebrar os ídolos, a limpar as nossas vestes, a purificar os nossos corações, a tirarmos toda a mancha da carne, do pecado, para que o Senhor encontre ambiente para permanecer no nosso meio. E assim como o anjo do Senhor visitou Abraão, possa também visitar a nossa casa e encontrar ambiente para isso. Senhor, que a nossa casa não seja como a casa de Ló, que as nossas práticas não sejam mundanas como aquele moço, Senhor, que se agradava de ficar na porta da cidade. Senhor, ajuda os teus filhos a sair de frente da TV, a gastarem tempo na tua palavra, Senhor, para que não vivam tão distraídos com redes sociais de forma abusiva e tão grande distração que ocupe o lugar da oração e da busca pelo Senhor. Senhor, que os teus filhos saibam utilizar o seu tempo para gastar na tua presença e para a glória do teu reino, pois afinal de contas, Senhor, o mundo está descendo a passos largos a ladeira do inferno, e nós, Senhor, igreja do Senhor, precisa se levantar para dar um alerta ao mundo perdido, a fim de que as pessoas sejam impactadas pelo poder do Evangelho. Mas antes de nós proporcionarmos este impacto na sociedade, algo precisa mudar na minha vida, na vida de cada um dos teus filhos e em cada família. Meu Deus, em nome de Jesus, faça uma obra aqui, Senhor. Deus, desperta-nos, chama-nos para perto de ti, em nome de Jesus. Diga amém. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Aleluia! Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja a vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus. Querida igreja, Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor por esta noite, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, obrigado por esta noite, pelos hinos, pela ministração da palavra. Obrigado por este presente, Senhor, que o Senhor nos dá aqui esta noite. Que cada um de nós, ao regressarmos para nossa casa, não sejamos ouvintes que se esquecem daquilo que ouviram e não praticam. Que possamos levar para dentro da nossa casa, Senhor, esta realidade, e que o Espírito Santo nos conduza a um nível maior de entrega e comprometimento com Deus. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Nos despede agora em paz, cada irmão que vai voltar para a sua localidade, enfim, que o Senhor os conduza na mesma paz que aqui o Senhor os trouxe. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.